Dando seguimento aí aos comentários do nosso slide de estudo específico do crânio e face, nós temos aqui uma incidência, né, muito solicitada em pediatria, certo? Que é uma incidência que vai analisar aí o crescimento anormal do tecido adenoidiano, perdão, dos pacientes pediátricos que podem acarretar em dificuldade de respiração, até mesmo a dificuldade aí de respiração durante o sono e tudo mais. Então, a incidência específica de cavo é realizada em perfil. A depender aí da rotina clínica, né, da instituição, da clínica, do hospital que você trabalhe, pode ser feito em duas etapas, com a boca fechada e com a boca aberta, ok? Vamos lá. Posição da parte. Paciente em ortostase, sentado ou em decúbito ventral, seja a posição nadador, né, no perfil absoluto, com a ligeira extensão da cabeça, de modo que a região do ramo ascendente da mandíbula esteja perpendicular à linha central da mesa ou do buque. Raio central horizontal e perpendicular, entrando na região da adenoide, que fica geralmente localizada 2 centímetros adiante e abaixo do meato acústico externo, saindo no receptor, que vai ser utilizado 18 a 24 centímetros, certo? Técnica Book. Pode ser realizada em duas etapas essa incidência. A primeira etapa com a boca aberta e a segunda etapa com a boca fechada. Usando o mesmo filme dividido, né, ou até mesmo o mesmo filme em duas incidências. Quando o médico não solicitar observação, fazer uma incidência no perfil com a boca fechada, que dessa forma você unifica aí a respiração somente pelas vias aéreas superiores e dá uma melhor visualização da estrutura anatômica. Distância foco filme de 1 metro. Vamos ver como é que fica a imagem radiográfica. Ó, tem até artefato aqui, provavelmente a mãe do acompanhante, a mão do acompanhante ou mãe da criança, né? O que eu quero visualizar, né, nessa incidência é isso aqui, ó. Passagem de ar com possível comprometimento do tecido adenoidano, certo? Eu tenho aqui paciente com a boca aberta, paciente com a boca fechada. Observa-se que é um paciente de idade pediátrica pela quantidade de dentes permanentes que ainda não eclodiram, certo? E é um exame aí padrão, unicamente, exclusivamente realizado para pacientes em pediatria, certo? Cavum, que é feito em perfil, boca aberta e fechada ou apenas com a boca fechada, que você percebe a diferença aqui na passagem de ar, né? Boca aberta você tem uma atenuação menor e aqui você tem uma visualização maior da passagem de ar, sendo um posicionamento, né, sendo uma técnica mais eficaz aí para o médico estar visualizando essa região, ok? Agora nós vamos estudar as incidências da face. Incidências da face geralmente estão em busca, né, são solicitadas para visualizar ou descartar possíveis inflamações dos seios da face, seios esses podendo, inflamações essas podendo ocorrer nos seios frontal, maxilar, raramente nos esfenoidais e etimoidais. A rotina para seios da face compreende realizar, né, duas incidências, Walters e Caldwell, ou mentonaso e frontonaso. Essas duas incidências aqui, certo? Vamos voltar um pouquinho para eu descrever cada uma e depois nós vamos analisar as imagens radiográficas, o que é que diferente eu tenho entre um e outro. Receptor de imagem 18-24 longitudinal ou 24x30 transversal e dividido. Paciente posicionado em decúbito ventral e ortostase. Lembrando aí que os exames que não têm angulação é preferível que se façam em ortostase. Com os braços estendidos ao longo do corpo, plano médio sagital sobre a linha central da mesa ou a linha central da estativa. A região mentoniana deve estar apoiada sobre a mesa, fazendo com que a linha mentomeatal esteja perpendicular à mesa. Raio central perpendicular entrando no bregma e saindo no acante ou no centro do filme.
Observação: devemos fazer uso de cilindro de extensão para maior detalhe radiográfico. Caso não tenha, é só colimar a região de interesse. Distância foco-filme de 1 metro. Método Walters, também chamado de mentonaso. Por que mentonaso? Porque nós encostamos a região mentoniana e a ponta do nariz aí em contato direto com o book. Olha aqui a incidência que é visualizada, né, a radiografia que é visualizada com a incidência de Walters ou mentonaso, certo? Consigo visualizar os seios sem nenhuma, nesse caso aqui está normal, né, sem nenhuma obstrução, sem nenhuma presença de líquido. Pouco dá para se visualizar no seio frontal, mas aqui eu já consigo ter uma boa visualização de seios. E a outra incidência é o contrário dessa incidência que acabamos de visualizar. É o Caldwell, ou frontonaso. Na mentonaso eu encosto a região mentoniana com násio, e aqui eu encosto o osso frontal e o naso, né, a parte da pontinha do nariz. Mesmo receptor de imagem, posicionamento mesmo, e o raio central, olha aí, lembrem que Caldwell é um método onde eu tenho uma angulação de 15 graus caudal do raio, certo? Então aqui, ó, raio central entrando próximo à lambda, com ângulo de 15 a 20 graus caudal, passando pela glabela e saindo no centro do filme. Uma observação e o devofidiômetro. Nas duas incidências, o paciente poderá estar com os braços para cima ou numa posição confortável. Na incidência de Caldwell, visualizamos principalmente os seios frontais e etmoidais, e devemos incluir também os seios maxilares fazendo uso de cilindro de extensão. Olha aqui, ó, frontonaso. 15 graus de angulação caracteriza Caldwell, certo? Aqui na incidência, quando essa incidência ela é realizada em ortostase, geralmente eu não obliquo, não faço essa angulação de 15 graus, certo? Mas aí a depender da estrutura, do posicionamento do paciente, da estrutura anatômica, da morfologia aí do crânio, você pode ter essa angulação tranquilamente, certo? Porque o próprio método ele indica que deve ser angulado aí de 15 a 20 graus. Vamos falar em 15, pelo método Caldwell ser classificado como 15 graus caudal, certo? Então, eu visualizo bem os seios frontal, né? Pouco do seio maxilar, só que aí níveis de líquidos aí no seio maxilar são melhor visualizados aqui nas incidências Walters, certo? Ou mentonaso. Olha aqui a incidência Caldwell ou frontonaso, ó. Seio frontal, quase que não dá pra ver. Seios maxilares, olha a diferença desse seio aqui para esse seio. Um totalmente livre e o outro completamente cheio de secreção, né? Então é como se você pegasse uma garrafinha de água, né, visualizasse ela paradinha reta e depois obliquasse ela para a incidência mentonaso para ver se esse líquido se movimenta, né? Se essa capacidade líquida que está sendo acomodada aí nesses seios, ela tem movimentação. As duas incidências aqui, ó, livre, com comprometimento, livre, e o comprometimento você vê aqui, ó, que assentou mais na região basilar, só que ele ainda existe, certo? É uma incidência muito solicitada para descartar ou acompanhar quadros de sinusite, né, que é inflamação aí dos seios. Se o médico solicita, a rotina é realizada com duas incidências, frontonaso ou Caldwell e mentonaso ou Walters. Se o médico ele solicita que seja realizada seios da face em 3 incidências, deve-se acrescentar a incidência de perfil de face, certo? Onde o paciente vai estar posicionado na posição nadador, no book mural ou no book mesa, lip perpendicular ao filme, chassi 18-24 longitudinal. E o que vai diferenciar esse perfil do perfil de célula túrcica e do perfil de crânio são 3 pontos: colimação, receptor de imagem e raio central.
O raio central, nesse caso de seios da face, vai estar entrando na região posterior da órbita, certo? Emergindo no centro do filme. O perfil deve ser absoluto para podermos visualizar os seios paranasais, principalmente aqui o seio esfenoidal bem definido. Lembre aqui nessa imagem de seios que de frente você não consegue visualizá-los, né? Apenas em perfil que aparecem aí o seio esfenoidal e as células etimoidais. Voltando aqui, esta é a acidência que temos, certo? Tudo com presença de ar vai aparecer de forma mais escura, porque o ar ele tem características radiotransparentes, certo? Então, vou dar uma pausazinha para continuarmos aí o estudo específico de seios da face com as incidências de ossos próprios do nariz, órbita e mandíbula.